Processo seletivo URI. Aproveite antes que esfrie. Inscrições até o dia 8 de junho. Prova dia 13 de junho. Processo seletivo URI. Inscrições abertas. uricer.edu.br/vestibular. Faça agora e sacie sua fome de conhecimento. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, amigos aqui do programa Expressão Universitária da URI Erechim. Bem-vindos novamente a este espaço que procura trazer assuntos sempre de importância a você aí que tem um tempinho para nos ouvir todas as semanas. E o nosso convidado no programa de hoje, novamente, é o professor Luciano Alves dos Santos, que atua nos cursos de Direito e Administração do nosso campus. Professor, bem-vindo novamente. Muito obrigado. E obrigado pela sua contribuição mais uma vez aqui no Expressão Universitária. Professor, vamos seguir naquela balada dos outros programas que, em função da pandemia, sempre temos muitas novidades, as coisas se modificam a todo momento e fala-se agora muito, né? Sempre se falou da situação atual da economia. Enfim, qual é o raio-x que se pode fazer neste momento? Existem informações até desencontradas, algumas dizem que a economia está melhorando, outras nem tanto, enfim, a pandemia não acabou ainda, pelo contrário, está piorando de novo. E aí, o que podemos falar aos nossos amigos aí de casa nesse momento, professor Luciano? Sim, primeiro, muito obrigado novamente pelo convite, é uma honra sempre estar aqui, né, com os telespectadores e também com o senhor. E assim, o que tem acontecido agora nos últimos tempos é esse recrudescimento da pandemia, como o senhor bem colocou, né, talvez uma terceira onda, e se discute se a gente efetivamente já saiu da segunda, então se tem essa discussão, mas o que está acontecendo na prática é que nós estamos vendo os hospitais aumentando o número de internados, o número de casos também aqui na nossa região está aumentando novamente. E então se tem sempre aquele medo. O governo do estado já divulgou, né, 2 alertas, né, nesse sistema dos 3 alertas, né, a substituição das bandeiras pelos alertas. Então agora há esse temor, mas no geral a economia do Brasil e também aqui da nossa região, ela melhorou, mas melhorou pouco. Saiu semana passada os dados do CAGED, e esses dados do CAGED mostram a questão do desemprego, né, emprego e desemprego. Nós temos entre desempregados, desalentados, subempregados, né? O desalentado é aquele que não procura mais emprego, que cansou, desistiu. Ele pensa, tá difícil, eu procurei por tanto tempo, não achei, eu vou esperar um pouco, nem estou procurando mais. O subempregado é aquela pessoa que faz bico, tem alguma coisa, mas não tem um emprego formal, né? E o empregado é aquele do emprego formal. Então, entre desalentados, subempregados e desempregados, nós temos hoje entre 15 e 20 milhões no Brasil, né? Um dado que pode ser até para mais. Bom, mas então... É um número expressivo porque equivale à população de alguns estados, né? Sim, e nós temos hoje em torno de 40 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. Então, é aproximadamente metade das pessoas que têm carteira assinada, né? Uma outra metade está nessa condição de desemprego, subemprego e também desalentado. E essa é uma situação encontrada aqui no Brasil especificamente ou América do Sul como um todo? Porque a situação na América não está tão boa assim também. É uma situação geral. Eu sei que em outros países, nem vamos falar aqui da Venezuela e outros países também, mas é uma situação que nos preocupa, temos alguma esperança de que as coisas melhorem? Sim, temos até justamente situações comparativas. Por exemplo,
um vizinho e um país que foi por muito tempo rico, né, foi um dos países mais ricos da América Latina e América do mundo, a Argentina. A Argentina está numa situação hoje muito pior que a do Brasil, né, e até o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista há poucos dias dizendo que para a gente chegar numa situação semelhante à da Argentina precisamos de em torno de 6 meses a 1 ano de desajustes econômicos, né, e para chegar na situação de Venezuela de 3 a 5 anos de desajuste econômico. Então nós não estamos muito longe dessas situações que já estão piores do que a nossa. E se nós quisermos chegar numa situação dos Estados Unidos, por exemplo, de alguns países da Europa, né, nós precisaríamos de algumas décadas. Então nós estamos mais ou menos que no meio do caminho, mas eu diria um pouco abaixo do meio do caminho, né, do grande desenvolvimento. E lembrando que o Brasil já foi mais rico que os Estados Unidos. Que situação que estamos vivendo, mas e o que poderíamos fazer nesse momento, nós, simples habitantes desse país aí, o que nós poderíamos fazer, além de acreditar e rezar bastante, pelo jeito, né? Quando aconteceu o desastre do 11 de setembro, né, se fazia essa pergunta, e agora a economia americana, como é que ela vai ficar, né? Havia um caos interno, não se sabia se ia acontecer mais ataques, né? E a dica que o governo dava para as pessoas era comprem, né? Comprem internamente, comprem dos comércios locais, e locais no sentido do país inteiro, né? Não comprar de fora, dá preferência para os comerciantes locais. Essa é a maior dica, porque os comerciantes locais, né, e aqui falando no caso de Erechim, se nós comprarmos nos comércios daqui, nós iremos gerar empregos aqui, né? Aumentando a demanda daqui, vai aumentar a demanda em fábricas, né, porque esses comerciantes vão comprar mais. Então, sempre se resolve isso injetando mais dinheiro na economia. É assim que a Europa está fazendo. Hoje nós temos países na Europa que estão com juros negativos, justamente para poder injetar dinheiro na economia e fazer com que as economias melhorem. Nós temos algumas situações interessantes porque o comércio já sente uma melhora, né, nos últimos 2, 3 meses. Diminuiu em relação a quando nós tínhamos o auxílio emergencial em valor mais alto, mas mesmo assim houve uma melhora em relação ao início da pandemia. Nós estamos recuperando empregos, né? Como eu falei, os dados do CAGED do último mês mostram que nós recuperamos 120 mil empregos, saldo positivo, entre os desligamentos e, né, as contratações sobraram positivamente em torno de 120 mil empregos. Mas veja que em relação a 40 milhões, é quase pequeno, nada, né? É um índice pequeno. Mas o que está alentando os analistas é a questão de que houve uma pausa nas demissões, se diminuiu o número de demitidos. O que está sendo bom, até inclusive o governo tem feito algumas coisas importantes, que é a situação de que o governo tem feito, por exemplo, a suspensão dos contratos, né, de trabalho, que geram 4 meses de suspensão e mais 4 meses de garantia de emprego. Então as empresas estão pensando, vai melhorar e eu não vou perder essa minha mão de obra qualificada que eu tenho, porque daqui a pouco eu posso precisar, né? Então isso já demonstra que a economia melhorou um pouco, não é o que se esperava, não é aquela recuperação em V que se queria, mas já há uma certa recuperação e um vislumbre por conta da questão das vacinas, por conta da questão do número de vacinados está aumentando a cada dia, e isso fazer com que a economia volte a uma certa normalidade, né? E setores, aí as fábricas vão acompanhando o comércio, né? Em abril, por exemplo, no mês de abril nós tivemos uma situação interessante, quase não se produziu carro no Brasil, houve uma paralisação de 99,9% de produção de carro no país, mas agora já há uma retomada de algumas fábricas, a questão da alimentação, né, sempre seguiu, e algumas fábricas, por exemplo, fábricas de bebidas, como vinhos, que eu observei, tiveram um aumento das vendas na pandemia. Então, a pandemia, como eu já falei em outro momento, não foi ruim para todo mundo. Teve setores que cresceram na pandemia. Mas o que está mais afetado, que talvez demore mais um pouco para se recuperar, é o setor de serviços, justamente porque o setor de serviços tem mais contato humano, né? E pelo que o senhor está falando, realmente, o segredo é gerar empregos para que a roda gire. Sim. Né? Só que existem muitas oportunidades no meio dessa pandemia. O que o senhor apontaria? Eu sei que a gente já comentou isso outras vezes. Sim. Mudou alguma coisa nesse cenário? Não. Ou alguma... existe uma luz no fim do túnel com relação a isso? Eu sei que ensino
não pode parar de jeito nenhum, né? Porque formação é fundamental. Muito interessante isso, e até isso está sendo fomentado pelo governo agora com a criação do BIC, né, e do BIP, né, que são programas que se dê cursos, né, para qualificação para pessoas mais jovens, né, que estão no mercado de trabalho normalmente nos primeiros empregos, sem tanta qualificação profissional, para essas pessoas se manterem no mercado de trabalho. E se está dando uma ajuda, né, de custo, o governo quer dar, tem que ainda se implementar, de R$300 por parte do governo, R$300 por parte da empresa, para se fazer cursos. Mas vai se fazer uma coisa agora que é muito interessante, talvez mais inteligente do que se fazia antigamente, para as empresas, né? O governo, normalmente, quando fazia isso, desde os anos 90, nós temos essa questão dos treinamentos, né? Do seguro-desemprego, por exemplo, né? Que para a pessoa que não está conseguindo um emprego, ela pode fazer um treinamento, né? Para receber o seguro-desemprego. Bom, agora, normalmente esses treinamentos eram feitos fora da empresa, né? Eram feitos em instituições que, às vezes, não supriam o que a empresa precisava. E agora se está querendo fazer esses treinamentos que podem ser dados por um supervisor da empresa, por exemplo, ou pode ser dado por um consultor, ou, por exemplo, no nosso caso a universidade pode ser contratada para prestar esses cursos, mas eles vão ser desenvolvidos dentro da empresa e com a supervisão da empresa. Mas para preencher uma necessidade da empresa, porque às vezes nem sempre treinar fora significa resolver o problema da empresa. Isso, por isso que eu disse. E a solução tem que ser imediata, claro. Não é esperar daqui uns meses. Isso, por isso que eu disse que essa solução parece mais inteligente, porque justamente ela vai direto ao ponto, né? A pessoa vai já sair dali efetivamente pronto para trabalhar naquilo que está dando treinamento. Eu me lembro de alguns anos atrás, e que continua certamente, em outro ritmo talvez, em uma outra realidade, mas quando se falava muito em qualidade, treinamento na área de qualidade. E o importante e o necessário para a empresa era resolver aquele gargalo que estava atrapalhando a produção. E eu acredito que essa é uma iniciativa inteligente e certeira, digamos assim, para resolver isso, porque para a empresa isso gerava custos também. Né? Tu fica parado, não produz, então a partir disso a empresa pode agilizar o seu processo de produção. Com certeza, e cada vez mais investimento em compliance, né, em cumprir as regras, em se determinarem regras, e esse funcionário tiver cada vez mais capacitado para poder cumprir essas regras, porque não basta eu estabelecer regras na empresa, né, se aquele funcionário não consegue alcançar aquele padrão que eu estou exigindo. Né? E se esse funcionário estiver treinado na empresa A e depois, por qualquer motivo, ele sair e for para a empresa B também vai ser beneficiada. Então, o mercado como um todo se beneficia com esse tipo de treinamento, esse tipo de iniciativa. Perfeito. E como é que as pessoas, os trabalhadores, quem está dentro da empresa, a própria empresa está encarregada de divulgar isso? Ou o senhor pode anunciar, por exemplo, em que áreas isso estaria mais propenso a acontecer? Estão se desenvolvendo, né, os projetos, mas a tendência é que a empresa que vai procurar, né, na verdade, assim, normalmente vão ser os funcionários que vão dizer que estão precisando de treinamento, normalmente é assim, né, ouvindo as pontas que a gente descobre, normalmente por pesquisas, né, se descobre se esse funcionário precisa ou não precisa de treinamento, se ele está sentindo falta. Ou se a empresa, às vezes, vai criar um setor novo, um projeto novo, ela vai sentir que vai precisar treinar. Então, essa iniciativa vai a partir da empresa, né, solicitando ao governo esse apoio, né, porque, como eu falei, vão ser duas partes, né, uma parte que a empresa aporta capital, outra parte que o governo aporta capital. E uma situação também bastante interessante é que agora, como nós falamos na outra vez que eu estive aqui, o governo está promovendo mais crédito, né? E nós temos uma taxa de juros que subiu um pouco, mas ainda está baixa, né? Comparado com a nossa história de taxa de juros. Então isso pode ser muito interessante, porque esses apoios financeiros que o governo estava dando de maneira direta estão sendo substituídos por empréstimos. Só que, claro, isso pode ter um efeito reverso. Se a economia não se recupera nesse tempo da carência do empréstimo, que a pessoa tem que começar a pagar, a gente só empurrou... Fica com um gargalo importante para resolver. Só se empurrou o problema um pouco mais para frente. Vira bola de neve, né? Sim. Eu não sou adivinho nem nada, não sou economista, mas acredito que o grande gargalo, o grande problema das empresas hoje está em fazer com que os seus funcionários
entendam e compreendam melhor a tecnologia hoje empregada. Então, acredito que é através dessa tecnologia que se vai encontrar soluções. Sim. Então, quando se fala em tecnologia, informática, etc., nessa área de... O senhor sabe que sim e não também, porque muitas vezes, quando a empresa está dando muito dinheiro, não se para pensar nos processos da empresa. E por vezes se consegue... Está dando certo. E por vezes a gente consegue economia nesses momentos de crise e que consegue dar um ganho muito mais alto depois, quando a economia se recupera, porque se para pensar os processos. Então, a inovação não se dá tão somente com implementação de inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, esse tipo de coisa. Também é muito útil. Mas parar, rever os processos, ver se a gente não está fazendo de forma mais cara ou de forma... mais ineficiente determinado processo, isso pode também gerar lucro para a empresa. Então, por vezes, nós não precisamos fazer um gasto, né, um investimento em mais informatização, inteligência artificial no primeiro momento para se já ter retorno. Né? Simplesmente parar para analisar o processo, né, desenhar o processo, né? E tem desenhos hoje que, por exemplo, que se tem trabalhado, até os órgãos públicos têm feito isso, que são as questões de economia de energia elétrica, economia de água, economia de tempo no processo, né, de análise. Hoje se trabalha muito com design thinking, né, de se pensar o processo, né, e se achar na saída dessa análise, né, do desenho, do processo, como é que se pode fazer para resolver um problema, né, da empresa de uma maneira inovadora. Então se saem de ideias que são abstratas e até um pouco, às vezes até engraçadas, né, quando se coloca no papel, mas que depois se pensa, muito bem, como é que eu poderia fazer isso? E aí depois dessa análise se chega a uma situação muito mais criativa e na maioria das vezes muito mais econômica. Bom, eu sei que a solução para isso tudo envolve também conhecimento. Desenhado esse quadro, apresentado essa situação pelo senhor aqui, onde é que entra o papel da universidade, por exemplo? Vamos falar do nosso papel, do seu papel, principalmente como educador, como professor. Onde é que entra o papel dos professores da universidade em si em auxiliar para agilizar esse processo? Cada vez mais a universidade está se voltando para projetos de extensão. A URI ela tem mudado o currículo e se encaminhado para uma situação bem interessante, que é colocar os alunos para fazer, né? Para cada vez menos horas de sala de aula e cada vez mais horas de prática, né, e extensão. Então a universidade ela pode auxiliar, por exemplo, no serviço de saúde, como já vem auxiliando, né, agora na recuperação da Covid, né, a fisioterapia está tendo um trabalho muito importante em fisioterapia respiratória. A universidade, no próprio direito, a universidade tem o atendimento, né, à população lá no escritório de prática jurídica, que ela pode auxiliar as pessoas que tiveram algum problema, que precisam ingressar com uma ação e não tem dinheiro para contratar algum advogado. Então, cada vez mais essa inserção na comunidade da universidade vai fazer esse auxílio, né? O curso de administração podendo, através dos estágios, né, levar essa tecnologia que nós estamos estudando na sala de aula para dentro das empresas e auxiliá-los nessa análise e leitura de processos que muitas vezes não tem ninguém capacitado lá para fazer. E como é que, de repente, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo, como é que pode aparecer o interesse? Eu tenho um problema que eu acho que a universidade poderá me ajudar. Como é que ela procura essa solução? Basta entrar em contato com quem especificamente no Centro de Estágios e Práticas Profissionais? Porque lá é saúde, até a parte do direito também funciona ali. Sim. Basta procurar isso ou tem algum outro setor específico? Ou precisa ser encaminhado por alguém? Se for o escritório de prática, por exemplo, a pessoa pode ligar, marcar uma hora por conta da questão da pandemia, né, para evitar aglomerações. Né? Então, sempre é interessante hoje entrar em contato previamente para se marcar uma hora para resolver. Se não for uma questão prática, por exemplo, se for uma questão que envolva algum curso, a utilização de algum curso em algum projeto, pode entrar em contato com as coordenações dos cursos para que elas possam dar o encaminhamento. Ou seja, se ligar para o senhor vai dar encaminhamento. Se não for com o senhor,
alguém vai auxiliar com certeza. Sim, mesmo com os professores, às vezes surge uma demanda, né? Às vezes até na sala de aula, algum aluno fala que a família tem uma demanda, né? E nós, professores, buscamos encaminhar, né, internamente da melhor forma possível para resolver aquela demanda. Perfeito. Professor, desenhado todo esse quadro até o momento, qual é a expectativa de agora em diante? Existe alguma saída? Existe alguma... Temos que esperar mais? Eu sei que o pessoal está meio cansado de ouvir, né? Diz, olha, cuide-se, usem máscara, álcool gel, enfim, protejam-se, porque me parece que as coisas estão piorando em determinados momentos e esse é o momento. Enfim, dá para prever alguma situação nova daqui para frente? Ou seja, teremos realmente um segundo semestre melhor? Sim, dá sim. A tendência é que tenhamos um segundo semestre melhor, mas desde que tenhamos um pouco mais de consciência, né, coletiva. Porque isso me parece que ainda está faltando. Isso, ainda está faltando. E é por isso que essas novas ondas vão chegando muitas vezes. Porque o perigo que está se vendo, não só no Brasil, mas como em outros países do mundo, é que as pessoas estão cansadas do isolamento, né? Então, quando elas tomam a vacina, elas por vezes, elas acham que está resolvido. E as vacinas não têm eficácia plena, como nenhuma vacina tem, né? Já comentamos isso em outros programas. Exato. E nós temos essa situação de que muitas pessoas estão tomando a vacina e não voltam para tomar a segunda dose, por exemplo. Né? No Brasil, nós temos várias pessoas, né, milhares de pessoas que não voltam para tomar a segunda dose. E a segunda dose é um reforço. As vacinas, elas têm um efeito e elas estão em estudo ainda. Não se sabe ainda bem ao certo qual é o tempo de proteção da vacina. Então, as pessoas estão sujeitas, e quem já pegou pode pegar de novo, tem novas variantes, e tem variantes agora, como a variante indiana, né, que está começando a chegar no país, que ela se propaga muito rápido. Então, esses cuidados ainda, né, mesmo com a vacina, nós precisamos ainda ter um pouco de cuidado, usar máscara, lavar as mãos, passar álcool, né, evitar de colocar a máscara em superfície, né, que nós, por exemplo, eu venho de um lugar que eu falei com bastante gente, eu venho de um lugar que estava com público, minha máscara pode estar contaminada. E eu ainda vejo muitas pessoas tirando a máscara e colocando em cima da superfície. E esse ato pode contaminar a próxima pessoa que vem ali, né, e vai tocar naquela superfície. Né? Então, temos que ter esse cuidado também. Especialmente no ambiente de trabalho, especialmente no ambiente de trabalho. E nós temos mas também, mesmo familiar, né? Mesmo familiar, sim, com certeza. O cuidado de chegar, tirar a roupa, né, separar para lavar, tomar banho logo na sequência de que se chega em casa, né, evitar de entrar com calçado que a gente veio da rua na casa, né, que são cuidados que tem países do mundo, como por exemplo o Japão, eles já fazem, é impensável entrar com sapato na casa de um japonês. Pois é, o senhor falou do Japão, eu li uma notícia interessante essa semana dizendo que o Japão é um dos países que menos vacinou e eles parece que não querem ainda fazer a Olimpíada, mas como é que se explica isso? Eles enfrentam a situação sem vacina, apenas tomando cuidado. Esse cuidado com a higiene, desde a gripe espanhola, né, eles ficaram com esse medo da contaminação. Então já há mais de um século que o Japão se cuida. É formação. Isso, virou, é introjetado, é cultural. Isso. E também pela questão energética, por exemplo. O japonês não entra porque o sapato é sujo, mas ele entende que a energia que se traz da rua pode contaminar o ambiente da casa. Família. Sim. Isso é fundamental, porque às vezes a grande fonte de contaminação está dentro de casa. Sim. Eu falava numa entrevista recente aqui com o Dr. Gritt, de que os cuidados que a gente tem que ter, inclusive, e principalmente dentro de casa. Então, é isso que o senhor acaba de reforçar. Porque nós relaxamos normalmente, né? Acidente de carro é uma coisa muito interessante, que muitos acidentes se dão quando a pessoa está chegando ou saindo de casa. Exato. Que é um momento mais relaxado. Da mesma forma, essa questão do acidente em relação à transmissão do coronavírus. Quando nós chegamos na nossa casa, de volta do ambiente externo, é que a gente relaxe e isso pode ser crucial. E às vezes evita. Bom, eu cheguei em casa, coloco o meu carro na garagem, vou pegar o elevador, já tiro a máscara.
É um problema, Aí pode se é que contaminar, mora o perigo, até pela né? contaminação que se tem visto ultimamente e se tem estudado, está muito certo de que existe, que no primeiro momento não se deu muita importância dizendo que tínhamos que nos cuidar das superfícies, mas agora se fala da questão dos aerossóis, né? Perfeito. Professor Luciano, estamos chegando no nosso último minuto aqui do programa, então eu queria um último recado seu a respeito de como é que nós, consumidores, devemos nos comportar daqui para frente. Sabemos, né, que a situação não vai melhorar do dia para a noite nem nos próximos meses. Então, como é que a gente deve se comportar daqui para frente? Sim, nós devemos ter cuidado com a questão do endividamento, né? Devemos consumir, mas consumir de maneira consciente, né? Responsável, sim. Guardar dinheiro, se for o caso de se utilizar de crédito, verificar a possibilidade desse uso desse crédito para não criar problema mais para frente. Mas devemos, como eu estava falando anteriormente, consumir o máximo que pudermos, porque por vezes não é possível, aqui na nossa cidade, para podermos gerar empregos aqui, fazer a economia local girar. Perfeito, professor Luciano. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Expressão Universitária. Acredito que o seu recado sempre é importante para nos vislumbrar, né, e desenhar um quadro mais alvissareiro, como se diz no jargão popular aí, para que a gente enfrente a situação com um pouco mais de tranquilidade. Grato mais uma vez e pode ter certeza que mais adiante a gente volta a lhe convidar para voltar no nosso espaço aqui. Muito obrigado. Ok? Estou à disposição. Ok, professor, grato pela sua atenção mais uma vez. Aí a você aí de casa que semanalmente nos prestigia, igualmente o nosso abraço e obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Processo seletivo URI. Aproveite antes que esfrie. Inscrições até o dia 8 de junho. Prova dia 13 de junho. Processo seletivo URI. Inscrições abertas. uricer.edu.br/vestibular. Faça agora e sacie sua fome de conhecimento. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.